Amigos, vamos abrir a Bíblia. Vou procurar aqui o versículo para a gente meditar junto nesta manhã. O título da mensagem dessa manhã é 7 passos para a verdadeira felicidade. A maioria das pessoas, elas não se consideram pessoas felizes. E um estudo mostrou que fizeram uma pesquisa perguntando nas ruas para as pessoas assim: você se considera uma pessoa feliz? E a maioria delas, tipo 80%, falaram assim: olha, eu acho que eu não sou uma pessoa totalmente feliz. E aquele grupo de estudantes da área de psicologia resolveu aprofundar por que essas pessoas não consideravam-se pessoas felizes. E descobriram então, irmãos, que daquele grupo, 85% daquelas pessoas disseram que não era feliz por conta de um passado da vida delas. Tu não é feliz por quê? Porque eu nasci pobre, porque eu separei, porque eu perdi minha mãe quando era criança, porque o bom mesmo era quando era o outro governo, esse não é bom. Bom, quando eu era criança as coisas eram mais simples, não tinha tanta maldade. Bom era quando eu era solteiro, agora casei. E a maioria das pessoas que não são felizes, elas culpam o quê? O passado delas. Esse é o motivo delas disserem que não é feliz. Um outro grupo que também foi pesquisado, e eles também não eram pessoas felizes, porque elas atribuíram a felicidade delas para um futuro que ninguém sabia nem quando ia acontecer. Por que você não é feliz? Porque eu ainda não tenho a minha casa própria. Irmão, morar de aluguel é um inferno. Puxa vida, né? Por que você não é feliz? Ah, não, eu não sou feliz porque eu ainda não fiz minha faculdade. Na minha família todo mundo é formado, menos eu. E eu me sinto mal com aquilo quando encontro de família. Aí eu acabo me sentindo, eu preciso fazer uma faculdade, senão não vou ser feliz. Aí pergunta para outro grupo: por que você não é feliz? Eu não sou feliz porque eu sou solteiro, irmão. Já tentei namorar e nunca dá certo. E é um problema e eu não sou feliz por isso. Então casa para você ver. Aí que você vai ver o que é felicidade de verdade. Irmãos, quando eu era solteiro, eu falava que ia casar e o grupo que não é feliz falava para mim assim: rapaz, você é muito feliz. Por que você quer casar? Irmãos, realmente, eu era uma pessoa muito alegre, eu não era feliz. E as pessoas falaram assim: ó, se eu fosse igual você, eu não casava. Né? Moço, não faça isso não. Gente, a felicidade, ela é muito mais profunda do que aquilo que a gente imagina e está à nossa disposição. Deus, ele é tão maravilhoso que a felicidade está disponível para pessoas que é rica, para o pobre, para quem tem pouco, quem tem muito, para quem está num lugar tão distante de outras pessoas, para quem está no meio de uma multidão. Se Deus tivesse dado uma regra para a felicidade e colocado tanto obstáculo, algumas pessoas diziam assim: não, Senhor, se tu tivesse dado oportunidade para todos, todos poderiam ser felizes. Eu já vi pessoas morando na rua, tocando violão e cantando, e você pergunta: você é feliz? Demais! Paz e amor. Aí você vê pessoas passando ali com um carro bonito, importado, pensando assim: hoje eu vou tirar a minha própria vida. Existe esse contexto e esse contraste no meio desse mundo tão vasto, né, de pessoas. Amigos, o mundo, Deus oferece a verdadeira felicidade. Só Ele pode dar essa verdadeira felicidade. O mundo oferece prazer e as pessoas confundem prazer com felicidade. E quando você tem prazer, você pode estar confundindo picos de dopamina com a felicidade de Deus. É comprovado que as pessoas que usam drogas, bebidas, às vezes fumam, usam alguns entorpecentes, eles dizem que estão felizes, estão recebendo dopamina. E a dopamina, ela passa rápido. E depois você vai ter que tomar de novo, e depois você vai ter que usar droga de novo, depois você vai ter que beber, fumar, para você dizer assim: eu só sou completo quando isso está acontecendo. Tinha uma cantora muito antiga, de rock, ela falou assim: eu não sou completa se eu não fumar pelo menos um cigarro de maconha antes de eu subir para os meus shows. Cássia Eller. A vida dela
era vazia, mas se ela usasse um cigarro de maconha, ela falava que ela era feliz e completa naqueles shows. Mas a felicidade de Deus, ela não pode depender de algo que aconteça no meu cotidiano para que me desperte a felicidade. As pessoas que têm esse contato com Deus, ele tem que ser feliz mais do que um voto de casamento. Os votos de casamento é o quê? Prometo te amar, de quê? Na doença, na pobreza, na riqueza, e até que a morte nos separe. E são votos de duas pessoas humanas que têm limitações. Deus, ele não está nesses votos, mas você é feliz e Deus te garante que vai estar com você muito mais do que isso. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que nem a morte pode nos separar. Capítulo 8, pode separar do amor de Deus. 8:37. Agora veja, se Romanos 12 agora, se vivamos, se morramos, somos de quem? Deus, ele garantiu que você é dele, mesmo que você morra, e você continuará sendo dele. Moisés, no capítulo 11, 25 de Hebreus, o apóstolo Paulo, falando sobre Moisés, disse o seguinte: preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Veja, tu acha que Moisés era uma pessoa feliz, sim ou não? Moisés era uma pessoa feliz, mas nos conceitos das pessoas da época falava assim: se eu tivesse a oportunidade de ser o sucessor de Faraó, eu não me submeteria a essa situação que o Moisés está submetendo. Mas a Bíblia diz que ele preferiu os prazeres com Deus do que desfrutar o prazer do mundo. O Espírito Santo, irmão, ele faz com que a tua alegria ela seja permanente. Gálatas 5:22 conta sobre os frutos do Espírito. E eu entendi que felicidade ela tem a ver com fruto do Espírito. Uma pessoa que tem felicidade, ela produz fruto. Tem pessoas que não produzem nada e dizem assim: não, eu sou feliz sozinho, irmão. Não preciso de ninguém, não preciso ter contato com ninguém e eu sou feliz. Só que a Bíblia diz que a verdadeira felicidade faz com que você produza fruto. E automaticamente as pessoas vão perceber que você é feliz, mesmo que você não fale nada. E sabe o que a gente confunde? Felicidade com alegria. Eu posso ficar alegre de eu ter sido promovido, de eu comprar um carro. Eu posso ficar alegre se caso eu conseguir ali, se eu sou um autônomo, né, conseguir fazer um bom valor naquela semana, eu posso ficar alegre. Mas a alegria, irmãos, ela é passageira. Ela acontece naquele momento. Mas a felicidade que Deus quer dar para mim e para você, ela é contínua. Ela não depende se você está com saúde ou não. Ela não vai depender se você está com muito ou pouco dinheiro. Ela não vai depender de circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. Será que Jesus era feliz? E Jesus tinha problema? Bastante. E sabe o que as pessoas interpretam como felicidade? Alguém que não tem problema. Eu não tenho problema, então sou feliz. E o apóstolo Paulo, irmão, será que era uma pessoa feliz? Será que alguém que foi espancado, sangrando, meia-noite preso dentro de uma cadeia, começa a cantar? O que vocês acham dessa pessoa? Vocês acham que essa pessoa ela tinha ou não felicidade para poder estar cantando e louvando o Senhor depois de ter sido espancado, sangrando com frio, algemado dentro de uma cela, num escuro? É o fruto, irmão. Esse é o fruto. Mas às vezes eu quero provar para as pessoas que eu sou feliz postando coisas bonitas e isso e aquilo para poder dizer assim, eu quero mostrar para todo mundo que eu sou feliz.
E Deus, Ele quer que você prove ao contrário, não dessa forma, mas de outra forma, que você produza esse fruto naturalmente. Filipenses 4:7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Irmãos, somente uma pessoa que tem uma intimidade muito profunda com Deus, para poder expressar isso e dizer o seguinte: essa paz que o mundo confunde, porque paz para o mundo é quando não tem problema, quando não tem guerra. E o Paulo vivia com problema, vivia com guerra, sendo perseguido, e ele dizia o seguinte: eu desfruto dessa paz. E Jesus falou assim: olha, eu vou dar uma paz para vocês, não a que o mundo dá. O que o mundo dá é assim. Agora, por exemplo, cessou guerra entre Israel e... não sei nem o nome, Hamas, o que é lá. Cessou. O povo começou a gritar: houve paz. Eu pergunto, será que houve paz de verdade ali, irmão? Não. Aquelas pessoas vão continuar com fome, com necessidade, com problemas e outras coisas. Mas essa paz é o que o mundo prega. É a paz que as pessoas querem ouvir. Não ter problema, estou em paz. Tem uma música que a gente canta, né? Pode cair o mundo, eu estou em paz. Essa é o verdadeiro cristão, ele vive isso. Pode cair o mundo, pode acontecer o que for, eu vou me sentir ainda em paz. Irmãos, Caminho a Cristo, página 125. A religião de Cristo traz para a alma uma alegria e satisfação que o mundo não pode dar e nem tirar, só pelo poder de Deus. Isso é maravilhoso. Porque se eu tivesse que ser feliz e dependesse de dinheiro, algumas pessoas falam assim: ó, se eu tivesse, eu também era. Deus, ele disponibilizou para todos, independente de condição, de status. São João capítulo 15, verso 11, Jesus disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça com vocês e a vossa alegria seja completa. Jesus era feliz e aqui está a prova disso. Ele está dizendo: a minha alegria. Irmão, Jesus não podia fazer uma reunião que tinha fariseu criticando a roupa, criticando a fala, criticando o jeito dele fazer tudo. Ele poderia dizer o seguinte: olha, eu não tenho paz, eu não posso fazer nenhum bem para ninguém que sou criticado, essa é a minha situação, Pai, eu não quero mais continuar nessa terra. Essa oração não existe de Jesus. Ele falou para os discípulos: no mundo tereis o quê? Mas é para vocês ter o quê, irmãos? Com ânimo. Ele sabia que o mundo tinha problema e ele não negou. Ele disse assim: vocês vão ter que ter bom ânimo para isso, para enfrentar com coragem, com determinação. O apóstolo Paulo, como eu falei para vocês, o passado é o que faz muitas pessoas achar que não é feliz. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Filipenses, capítulo 3, se puder colocar no telão, irmãos, para que favoreça aí para quem não conseguir encontrar, que eu tenho muito versículo e o tempo está curto. Capítulo 3, versículo 13 de Filipenses. Deus, ele deseja que eu e você tome essa lição hoje, para que você seja feliz. Filipenses 3, 13 e o 14, tá? Em seguida a gente lê o 14. O desejo do apóstolo Paulo, irmão, era ser um homem perfeito. Ele desejava isso. Mas olha o que ele diz para que as pessoas queiram alcançar seus objetivos. Pode ler, eu vou até ler ali no telão para poder acompanhar uma linguagem só. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, que é a perfeição que ele desejava. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Primeiro passo para você ser uma pessoa feliz e ter a felicidade de Deus: para de murmurar e de reclamar do teu passado, coisa que aconteceu e não tem como voltar mais. Irmão, tem coisa que não dá para voltar. Ah, Deus vai pegar teu passado e transformar ele. Irmãos, o passado não transforma, Deus vai fazer tudo novo. A Bíblia diz que ele faz coisa nova. Agora, pegar uma coisa que já passou, que já acabou, aquilo, ele pode te dar outro, mas aquilo já ficou na história. Tem muitas pessoas que estão vivendo um passado que não pode mais voltar.
Deus, Ele quer que você aprenda com aquilo que aconteceu, guarde aquela experiência, mas não fique colocando, mas se não tivesse acontecido isso, eu era isso, e isso, e isso. Pois é. Mas como é que vai fazer? Não tem como voltar lá atrás, fazer um déjà vu aí, não sei, para poder, né? Tem jeito? Não tem. Aí o apóstolo Paulo, antes de ser cristão, tinha permitido muitas pessoas morrerem sobre os seus cuidados. Ele tinha um passado bonito, irmão. O apóstolo Paulo, irmão, ele podia dizer assim, gente, essas mãos aqui já viram muita gente morrer, muito sangue já passou por ela. Estevão foi um dos primeiros mártires, que estava ali quem? O apóstolo Paulo, ele teve que pegar a roupa como testemunha para dizer assim, tá ali o cara morreu. O apóstolo Paulo podia dizer assim, gente, eu não quero mais ser pregador não, eu tenho um passado muito feio. Mas ele disse o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás fica, quero seguir para que as diante de mim estão. Verso, apaga não, rapaz. 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Nós temos um foco, irmão. Quem é esse foco? É Jesus. Nós temos um céu para alcançar. Irmãos, é que nem jogo, daquele joguinho que você tem que se desviar dos problemas. Vai vir um problema, você desvia para cá, vai para lá. Se bateu em você, você se recupera e vamos seguindo. Nosso alvo é Cristo, é o céu. É a volta de Jesus. Vai aparecer enfermidade, vai aparecer problema na família, vai aparecer gente querendo puxar teu tapete na empresa, gente desejando mal, gente querendo ver você morto. Vou falar mais devagar, será que os americanos estão entendendo? Fala bem inglês? Ou em português? Mais ou menos. Eu passei 2 anos na Irlanda, só sei falar I don't speak English. E o povo fala assim, mas tu já está falando. Eu digo, mas é só isso. Né? Amigos, veja, Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida. Bota no telão, Isaías 43:18. Eu vou ler e vou passar para outro, vocês só acompanham. Se quiser eu passo o sermão todinho para o meu amigo aqui, ele joga para a igreja, se vocês quiserem. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas e não considereis as coisas antigas. Irmãos, em nome de Jesus, se a tua vida está travada por causa de passado, de coisa que aconteceu e você está aí no anzol na boca e amarrado num toco, destrava em nome de Jesus. Diga amém. Diga, eu quero ser destravado pelo poder de Deus. Irmão, eu fui travado muitos anos da minha vida. Passado. Meu passado era todo o tempo ali, não, porque eu sou aquilo, eu nasci assim, porque ninguém me dá oportunidade, porque eu sou feio, porque eu sou... Irmãos, Deus, Ele quer fazer o extraordinário com a gente. Quando o negócio é terrível, aí Deus fala assim, eu quero mexer com o terrível. Porque quando o negócio está muito encaminhado, as pessoas falam assim, não foi Deus não, a pessoa já estava até lá na frente. Aí Deus fala assim, não, deixa eu piorar para eu poder melhorar depois. Jesus, quando chegou a curar um rapaz, está lá em Marcos. Jesus, quando chegou para curar um rapaz, o pai falou assim, esse menino vive só endemoniado. Quando Jesus chegou, o menino caiu dentro do fogo e começou aquela luta danada. Piorou ou não piorou quando Jesus chegou? Piorou. Quando Jesus falou assim, sai desse corpo, o demônio foi lá e jogou o menino dentro do chão e bolava tal. Aí Jesus ainda perguntou assim, faz quanto tempo que ele sofre? E o menino bolando lá. Ele faz muito tempo? Não, desde quando nasceu tal. E o diabo correndo e o menino lá se matando. Eu fiquei lendo essa história, eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, Jesus chegou, piorou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que ele gosta quando o negócio está brabo. Porque tem gente que já fala assim, não, o demônio já estava até saindo. Não, Jesus falou assim, está grande a manifestação. Aí Jesus foi lá, expulsou o menino, voltou sereno. Como se nada tivesse acontecido. É isso que Deus quer fazer às vezes nas nossas vidas. Porque a gente não crê que Ele vai fazer, aí Deus fala assim, deixa eu piorar para ver se você entende que eu que vou te ajudar. Não é que Deus gosta disso, irmão, não é desejo de Deus, é uma pessoa, peraí, deixa eu piorar essa doença para me poder salvar. Às vezes a cabeça está só doendo e você não ora. Você fala assim, eu vou tomar dipirona, irmão, que passa rapidinho. E Deus fala assim, eu quero que você ore, eu quero que você entenda que eu que curo. Não, mas a dipirona cura, eu não preciso nem orar. Aí Deus fala, peraí, deixa eu apertar mais. Aí toma dipirona, toma tramal, toma tudo, aí não sai. Senhor, me ajuda. Opa, estou aqui. Eu sou teu Deus, eu te ajudo. Eu vou te ajudar a atravessar esse
dificuldade. Irmãos, eu podia ficar falando aqui do passado até meio-dia, mas a irmã falou que 11h40 o povo já vai embora. Eu até peço perdão para vocês aqui, que vamos continuar mais uns minutinhos. Eclesiastes 7:10. Não diga, porque as coisas do passado foram melhores do que hoje. Eu preferia quando era o outro governo, eu preferia quando tinha merenda na escola, que era sardinha com arroz. Eu prefiro quando era... Irmãos, Deus está pedindo em nome de Jesus, não é sábio fazer essas perguntas. Está aí, Eclesiastes 7:10. Deus, Ele quer te trazer coisas novas. Sabe qual que é o grupo de pessoas mais felizes do mundo, irmãos? É o povo que vive hoje. Porque o ontem eu não consigo mudar. O futuro eu não consigo chegar nele. Mas se você viver o hoje, esperando de Deus hoje e se preparando para as bênçãos que vem, pegando a experiência do teu passado, você vai ser uma pessoa muito feliz, porque essa é a promessa de Deus. Amém? Veja, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante até o 33. Jesus chegou e falou assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir, e tal, e tal, e tal. E foi contando. E aí no verso 33 ele falou assim: o segredo para vocês serem felizes é o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, essas aqui, a comida, bebida, o emprego, a saúde, vai ser acrescentada. Mas me busque em primeiro lugar. 3% das pessoas que creem em Jesus faz o culto nas casas. 3%. Eu nem peço para levantar a mão para não passar vergonha. Quem faz o culto? Aí eu digo: meu Deus, não vou fazer mais isso. Porque quem não estava fazendo fala assim: ainda bem que não era só eu. Tem gente que se apoia no que é errado. A pessoa falou assim: uxa, ainda bem que eu vi que só levantou a irmã Maria, que só vive orando. Irmãos, se Jesus voltar, se lá em Pedro está dizendo que vós sois nação santa, sacerdócio real, aonde que é o santuário dessa terra agora, irmão? É lá na tua casa, é aqui na igreja. Deus está querendo fazer de você um sumo sacerdote, mas você não ora, você não busca, você não é o dirigente da sua casa. Lá às vezes quem manda é as crianças, determina o que tu assiste, o que tu come, até a cor do carro. E Deus falou assim: eu te escolhi para você ser bênção ali. Na minha cidade, na época da pandemia, foi falado assim: gente, não compra muita coisa, porque agora está difícil a pandemia, o povo está ficando doente. Vocês não compram muita coisa não, para não faltar para outras pessoas. Aí eu vi os crentes que conhecem isso aqui, irmão: não vamos passar fome, não vamos passar fome, meu Deus do céu, vamos estocar comida. E foi lá, irmão, e comprou o mercado todinho e botou dentro de casa. No outro dia, quem não estava tendo dinheiro naquele dia para comprar, chegou lá: cadê? Não tem mais arroz, não tem mais feijão. E viveu aquela loucura. Aí subiu o preço de tudo. E eu fiquei: meu Deus do céu, se Deus está dizendo, eu te sustento, se preocupe em me buscar. Os crentes enchendo as casas de comida, tem gente que tem arroz até hoje estocado. Rice. Compraram tanto rice, meu amigo, que está lá o estoque. Tu já imaginou que tragédia? Irmão, esse tanto de arroz aí na pandemia, irmão, comprei meio caminhão logo, pensei que não ia ter mais. Quer dizer que era justo você comprar sozinho e deixar os outros passar fome. Quer dizer que se não tivesse mais arroz, só ia escapar a tua família. Tu acha que isso era um bom testemunho? Lindo para você. Pois é, irmão, mas tu sabe, né? É bom se prevenir. E a confiança em Deus fica onde? Quando a gente fica nessa loucura. Irmãos, eu vou passar aqui, senão não vou conseguir chegar nem no terceiro. Irmãos, segunda coisa que atrapalha você ser feliz: andar murmurando. Toda pessoa que anda murmurando, as amizades dela é de gente doente. Quem vive perto de um murmurador adoece. Vamos pintar essa igreja aqui de branco. Branco não, porque branco suja demais. Vamos pintar de amarelo. Não, irmão, amarelo parece fome, dá tristeza. Vamos pintar então de preto. Não, aí parece, né, coisa feia, das trevas. Vamos pintar de vermelho. Não pinta não. Tem gente que não está satisfeito com nada. Se você bota um piso bonito, irmão, esse piso é muito liso, se uma pessoa cair, então vamos botar uma cerâmica bem feia, grossa, que ninguém desliza. Poxa vida, é a igreja, né? Como é que bota um piso desse? Tem gente que é assim: botou o banco acolchoado. Irmão, que esse banco aqui eu durmo facinho no meio do culto. Então bota a cadeira machuca, irmão. Eu saio daqui com as nádegas machucadas.
Tem gente que não é feliz e murmura, e tudo que tu bota reclama. Esse hino está muito enjoado, já cantamos demais. Aí canta novo, não, mas esse hino novo eu não sei a letra. Já conhece alguém assim, irmão? Que faz isso? Alguns. Eu vou dizer bem o seguinte para vocês: afastai-vos desses, para você não ser contaminado, porque é terrível e espantoso viver perto de um grupo de pessoas dessas. Tudo reclama, não está satisfeito, e é reclamando que tem muita saúde, se tem pouca reclama, e assim vai. Quer emprego? Senhor, eu estou desempregado, por favor, ore por mim, irmão, que eu estou desempregado, a vida está difícil. Aí Deus manda um emprego. Irmão, eu estou com as costas doendo. Irmão, essa semana trabalhei demais, acordando cedo, coisa difícil. Mas tu não pediu emprego não, irmão? Pedi, mas agora está difícil ver esse emprego. Tem gente que tudo que apresentar a pessoa vai murmurar, vai reclamar. Irmãos, eu vou dar só referência aqui, porque como a gente não vai conseguir ler, vocês podem procurar em casa. 1 Coríntios 10:10. O apóstolo Paulo, relembrando a tragédia do povo que não entrou na terra prometida, e o motivo deles não terem entrado na terra prometida, está lá em Números 14, versículo de 2 até o 29, vocês podem ler. Deus tinha a terra prontinha para o povo entrar. Aí Deus falou assim: não, escolhe um de cada tribo para ir lá ver a terra, só para eles ficarem felizes, tiram umas fotos bonitas, né? Aí traz, as fotos da época era trazer mesmo os objetos. Aí eles trouxeram umas frutas bonitas e tal. Como é que é a terra lá? É boa demais. Rapaz, a terra é melhor do que o que eu ouvi falar da boca de Moisés. É mesmo? Sim, a terra é fantástica. Rapaz, eu nunca vi, deu vontade de comer aquela terra, parecia até chocolate. Só que tem um problema, lá tem um povo tão forte, uma cidade com um muro tão largo que passa carro por cima. Meu amigo do céu, nós parecemos formiga perto daqueles homens. Os cabas sabem lutar capoeira tudo enquanto, e as armas dele é tudo atualizado. As nossas, nós estamos com espada de madeira ainda. Mas o que Deus tinha feito antes com eles, para eles entenderem que Deus ia cuidar deles, irmãos? Eles andavam de dia no sol quente, o que protegia eles, irmão? Uma nuvem, e o Deus era a nuvem, o Deus era a própria nuvem naquele de dia. E de noite, quando eles estavam com frio no escuro, o que Deus fazia? Uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que ele, o próprio Deus, era o fogo. Aí eles foram passar no mar, Deus falou: peraí que eu vou abrir, e é seco, viu? Para não sujar os pés de lama. E o povo passou. Aí de repente, não, mas aquela cidade é complicada. Deus falou assim: gente, o que eu fiz com vocês? Mostrei, provei que eu posso fazer tudo. Resumindo, a Bíblia diz que o povo murmurou. E no capítulo 10, versículo 10, 1 Coríntios diz assim: não murmureis como o povo murmuraram. Foi devorado pelo devorador. Redundante, mas parece que tem a palavra devorador. Bote aí para o povo ver. 10, 1 Coríntios. Foi destruído pelo devorador. Irmãos, por que Deus permitiu essa destruição? Porque seria até uma blasfêmia para Deus levar um povo que estava tão reclamando, colocando as outras pessoas ali para baixo. Irmãos, terceiro ponto: tenha um sonho na... Olha, está aí, ó. Não vos... 10. E isso. Não murmureis como alguns murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E não é esse exterminador do futuro que tem o filme, não, é outro. No passado, destruiu tudo. O povo teve Deus e eles duvidaram de Deus. Deus falou assim: vai voltar todos eles lá para o deserto. Enquanto não morrer o último, não vai entrar na terra prometida, porque murmuraram. Mas sobrou 2 que não murmuraram. Como é que é o nome deles? Josué e Calebe. Eles falaram assim: gente, nós acreditamos em Deus. Quem vai dar essa terra é Deus. O povo falou assim: não, vamos te matar. E a Bíblia diz que os 2 teve que fugir, porque a multidão queria apedrejar os 2. Olha que nível que chegaram. Irmãos, você quer ser uma pessoa feliz, completa? Tenha um sonho na vida. 1 Coríntios 9, 26 e 27. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Deus quer que o cristão tenha um sonho. Gente que não tem sonho destrói o sonho dos outros. Eu vou montar um comércio. Tu já percebeu o tanto de taxa, de imposto que tem, irmãozinho? Você sabe o que é pagar um funcionário e pagar os impostos dele? Você está pensando de montar um comércio? Pense bem, porque isso aí não é fácil.
Quem não tem sonho, destrói o sonho dos outros. Eu vou casar, irmão. Case não, irmão. Já casei 3 vezes. Um filho de cada pai. Pensa na bagaceira. Não dá não. Olha, não faça isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não casava. Estava solteiro. Beleza, se uma coisa não deu certo para você, agora é obrigado não dar certo para ninguém? Quem foi que pediu para nós casar, irmão? Tem gente que pensa que foi o diabo. Fala, pai, isso não é de Deus não. Irmão, quem pediu para casar foi Deus. Foi Deus que fez a primeira cerimônia de casamento. Tenha um sonho na vida. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro eu, não sem meta. Tenha uma meta na vida, tenha um sonho. Assim luto, não como desferindo um golpe no ar. Tem gente que está dando murro no vento. Acerta onde, irmão? Em nada. E o apóstolo Paulo falou assim, meu amigo, você tem que ter um plano, você tem que ter um rumo, você tem que ter um objetivo na sua vida. Mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado a outro, não venha eu mesmo ser envergonhado. Irmãos, quando eu me esmurro, quando eu me reduzo à escravidão, eu estou querendo dizer o seguinte: tem que acordar cedo para estudar, para ir trabalhar, pois eu vou botar meu corpo para levantar, e mesmo que eu não queira, eu vou. Às vezes a gente quer conseguir alguma coisa na vida, irmão, sentado, subir de elevador, porque de escada dói a perninha. E nem sempre vai ter elevador e nem escada rolante para a gente subir. Às vezes é degrau por degrau. E às vezes você vai cair 1, 2, 3 vezes para você chegar no que você quer. E essa é a vida. E Deus, Ele quer que eu e você alcance isso. Irmãos, Deus, Ele não quer que você só tenha um sonho, mas que você seja ousado. Teve pessoas na Bíblia, irmão, que poderia ter ficado na mesma condição. Mas eles teve a ousadia, eu quero mais. Eu quero ir muito mais. E a Bíblia mostra, irmãos, várias passagens, né, que a gente poderia ler aqui sobre pessoas ousadas, mas eu quero destacar apenas uma. 1 Crônicas 4:9, a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que todos seus irmãos. Jabes, não esqueça desse cara. Numa genealogia, alguém resolveu contar a história dele, porque ele era sensacional. E a Bíblia diz que ele pediu para largar as suas fronteiras, né? A sua mãe lhe chamou Jabes dizendo, porque com dores dei à luz. Preste atenção que o nome dele já era um nome que ele podia dizer o seguinte: sabe por que eu não sou feliz? Porque meu nome é Jabes, e o significado de Jabes é dor, é sofrimento. Já estava aí, ele podia se considerar isso. Verso 10, Jabes invocou quem, irmão? O Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe, me alargue as fronteiras, e que seja comigo, e a tua mão me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha. Quer dizer que ele pediu para largar a fronteira, quer dizer que ele já tinha terra? Tinha. Ele pediu para largar. Você só larga aquilo que você tem. Tem gente que fala assim, Francélio, mas eu já tenho uma faculdade, será que é pecado eu pedir para Deus me ajudar a fazer outra? Irmão, pelo amor de Deus, Deus quer que você seja doutor, rapaz. Eu tenho uma casa, irmão, alugada, será que é pecado eu pedir a Deus para mim ter outra? Meu amigo, pede logo uma vila, um bairro inteiro. Deus, Ele quer multiplicar as bênçãos na nossa vida, a gente fica com medo de pedir, meu Deus do céu, só podia dar só mais uma beiradinha desse terreno. Meu amigo, em nome de Jesus, Deus não é pobre, não é miserável, Ele é Deus de abundância. O povo de Deus era para ser o mais bem próximo, o mais bem sucedido do mundo, se obedecesse à Bíblia. O problema é que as pessoas querem melhorar de vida, fugindo da regra de Deus. Irmãos, eu não vou nem falar de Moisés, que foi ousado de pedir para ver Deus, sabendo que se visse Deus podia morrer, mas ele falou assim, nem que eu morra, mas eu quero ver. E viu, e ficou vivo, e depois Deus levou ele para o céu, está lá vivo, mais melhor do que nós. A Bíblia diz que Eliseu teve coragem de pedir o dobro de poder de Elias. Elias falou assim, tu quer o quê? O dobro de poder do que tu fez. O Elias podia dizer o seguinte, rapaz, eu só dou se for igual. Até o Elias falou assim, dura coisa me pedes, só que se tu me ver subindo vai ganhar. Irmão, não tem nenhum pedido ousado na Bíblia que Deus negou. Não conheço, pode ler a Bíblia todinha. Tudo que foi pedido, Deus... Gente, qual que era a necessidade de Pedro pedir para andar sobre as águas? Me conte, alguém me prova isso? Tinha uma necessidade especial? Ele estava dentro de um barco, bem seguro, tranquilo. Jesus está aproximando, ele falou assim, Senhor, tinha como se eu deixar eu também andar aí? Eu achei bonito esse negócio. Jesus podia ter dito o seguinte, para que tu quer andar sobre as águas? Tu não está aí dentro da canoa? Para que tu quer fazendo aqui? Jesus falou isso para ele, irmão? Não.
Jesus, ele atende o pedido de uma criança: Senhor, salva meu passarinho. Tem outros passarinhos para comprar lá no pet shop, não tem? Mas Deus pode salvar aquele, porque para Deus nada é impossível. Senhor, é só um pássaro. Para Deus não, é mais do que um pássaro, porque é um sonho, é uma ousadia de uma pessoa. E a Bíblia diz que chamou Pedro. Ele se afundou, não foi por causa de Jesus, que ele duvidou. E o Pedro andou. Irmãos, eu podia falar só disso a manhã inteira e ainda não ia terminar. Mas vamos pular aqui para as últimas partes. Irmão, uma pessoa feliz, ela prega o evangelho. Tá? Isaías fala assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, não precisa pedir para a igreja: ei, tem que pregar. Uma pessoa feliz, ela já prega. Vocês são muito felizes, viu? Largar a casa de vocês para pregar. Irmãos, coisa gostosa, ser missionário. Irmãos, eu estou na Comportagem desde 2007, fora de casa. Francélio, pelo amor de Deus, é cigano, é não sei o que. Não, irmão. É paixão, é gostar de fazer aquilo que Deus agrada. E tem uma promessa lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus prometeu só para quem prega, viu? Eis que estou convosco todos os dias. Essa promessa não é para todo mundo da igreja, é só para quem prega, porque ele falou assim: ide por todo mundo, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou convosco todos os dias. Essa promessa é para quem sai pregar o evangelho, seja um estudo, seja um folheto, seja um livro, uma visita no hospital, seja fazer uma serenata. Se você fizer qualquer coisa, a oração que tu fizer na casa, pedindo para Deus abençoar alguém, você já está sendo um missionário. Eu não sei nem ler nem escrever, como é que eu faço? Tu tem boca, consegue falar? Tu consegue pegar uma coisa e dar para alguém? Tu já está sendo bênção. Dê uma comida para alguém, oferece uma oração. Irmãos, para ser missionário, tu só precisa querer. Porque quem vai te capacitar, quem vai fazer você se tornar uma bênção, é Deus. Já estou encerrando, meus amores. Ajude os necessitados, irmãos. Pessoa feliz não é egoísta. Pessoa feliz tem prazer de dizer assim: meu amigo, eu posso ajudar essa pessoa. Irmãos, se organize para você ajudar as pessoas. Tem gente que toda vez que você pede: irmão, nós estamos fazendo uma vaquinha ali para ajudar uma pessoa no hospital. Eita, rapaz, não tem um centavo aqui para te ajudar. Mas pode ser no Pix. Rapaz, se eu te contar, meu Pix está mais feio do que nós tudinho junto. Tem não. Nunca pode. Mateus 25. A Bíblia diz que Deus vai chamar todo mundo. Tive fome, tive sede, tive isso. Ah, Senhor, eu nunca nem te vi. Não, você viu quando você ajudou uma pessoa na rua que estava precisando, uma mãe que tinha filho, estava desempregada. Você foi uma bênção, então venha para cá, você vai entrar para a glória. Ah, mas eu não te ajudei porque eu não te vi. Você negou para as pessoas, estava negando para quem? Para Deus. Irmãos, desculpa que não quero que vocês me achem que eu sou melhor do que ninguém. Eu aprendi uma coisa: meu salário, tira 3% do salário. De R$1.000 vai dar quanto? Quanto, irmão? De R$1.000? 3%? R$30. Eu já passei fome e eu digo para vocês: entrega R$30 para quem está com fome e ele vai fazer um banquete naquele dia. Porque quem passa fome sabe o que comprar. Irmão, o pacote de flocão é R$2,20. Vocês gostam de flocão também, né? R$30. Quantos pacotes de flocão dá para tu comprar até uma manteiga boa junto? E mais uma cartela de ovos que é 11 e pouco. R$30. Uma pessoa pode comer mais de uma semana. E tu fala: irmão, se eu tirar R$30 vai ajudar? Você vai salvar uma pessoa. Você vai salvar uma pessoa. Irmãos, é pouco, 3%. Mas se tu todo mês fazer isso, nunca mais vai faltar comida na Adra, nunca mais vai faltar vontade de ajudar. Todo mês você pode dizer assim: meus 30 está aqui. Mas eu sei que vocês não ganham só 1.000. Se você ganha 2.000, vai ser 60. Francélio, se eu não achar ninguém, guarda que no mês que vem Deus vai mandar alguém precisando daquele dinheiro e você vai estar com ele guardado. Quem manda? Irmão, depois que eu comecei a fazer isso, todo lugar que eu chego, Deus manda uma pessoa pedir. A pessoa chega assim, eu digo: peraí, está aqui, minha filha, está guardadinho. Ah, mas eu queria 1.000, eu digo: não, só tem isso aqui, eu reservei isso aqui. Irmão, Deus não obrigou você a dar teu carro, a tua vida, não. Ele quer que você tire um pouco do que tu tem. O grupo que foi julgado, lá em Mateus 25, Deus não falou assim: ó, você estava rico, deu tudo. Não, Deus falou assim: eu tive fome, me deu o que comer. Irmão, um prato de comida. Um dia eu estava tão lascado financeiramente, eu só tinha R$20 na carteira.
A mulher estava grávida. Eu fui pregar numa igreja a 40 quilômetros, gastei 8 litros de gasolina e falei, oh meu Deus, se eu pudesse eu cancelar essa pregação, porque eu não estou tendo dinheiro para gasolina, mas eu fui. Aí cheguei lá, preguei, irmão, a igreja cheia de gente rica, tudo. Quando eu entrei no meu carro, eu comprei um HRV, mas HRV de 2016, o povo pensa que é nova. Aí quando eu entrei no carro de paletó, o caba chegou, ô meu amigo, pelo amor de Deus, eu queria que tu me desse um dinheirinho para comer, eu vim assistir o culto aqui, mas eu estou com fome. Eu só tinha 20 reais, o macaquinho chega e estava gritando na carteira. Só aqueles 20zinhos. Aí eu falei, oh meu Deus. Aí eu disse, espera aí que eu vou ver se eu consigo uma cesta básica. Cheguei lá na Adra, irmão, a Adra estava vazia, não tinha cesta básica. Não, nós deu tudo e essa semana não recardou ainda. Aí eu falei para ele, eu digo, e é quanto essa marmita? Aí o caba falou assim, a maioria das vezes é 20. Eu digo, será que esse bicho viu o meu dinheiro? Eu só tenho esses 20. E eu reclamando de 8 litros de gasolina. Aí eu falei assim, amigo, pois é o seguinte, pois tu come que esses 20 aqui. Vou te dar só 20. Ainda quis me meter ainda. Eu digo, você é mentira, vou dar só 20 para ele pensar que eu tinha mais. Toma os 20. Deus te abençoe. Irmão, ele saiu feliz. De noite. Um irmão me convidou para um encontro de casal. Eu digo, eu não posso ir não, irmão, eu estou ocupado. Ele falou, não, mas tu não vai pagar nada. Eu digo, então eu posso ir. Parece que ele adivinhou que eu já estava liso, né? Aí eu entrei lá, ele falou assim, tá tudo bem contigo? Eu digo, tá, irmão. Aí ele falou assim, começou a conversar e tal. Eu falei assim, eu quero que tu ore aí, irmão, que eu estou meio apertado e tal. Irmão, ele falou assim, não, me dá teu Pix. Irmão, meu pai foi alcoólatra a vida inteira, nunca me deu nem 50 centavos. O homem falou assim, me dá teu Pix. Eu falei, mas para quê, irmão? Porque eu nunca recebi Pix de ninguém assim, de graça, né? Aí ele pegou e falou assim, não, eu quero te dar um dinheiro. Foi lá e me deu R$1.000. Eu dei 20 para o cara, não foi? Ganhei 50 vezes o dinheiro que o caba tinha me pegado de manhã, que eu estava com medo da gasolina acabar. E Deus foi lá e deu R$1.000. Irmão, você já ganhou R$1.000 assim, por aí? Eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu estou com 41 anos de idade, revelei até a idade agora. Quando Deus quer fazer milagre, Ele faz. Ele fala para as pessoas. Ele usa. A última parte, irmão. Para nós ir embora agora. Perdoa. Essa aqui é a das partes mais difíceis. Ninguém consegue ser feliz carregando culpa. Nunca vi uma pessoa feliz dizendo o seguinte, eu odeio a minha mãe. Eu odeio o irmão fulano. Nunca vi uma pessoa que diz isso sendo feliz. Já viram? Me mostre, que eu quero conhecer essa figura ilustre. Irmãos, se a tua vida... Você pode dizer assim, Francélio, os 6 passos que tu falou está em dia comigo. Eu ajudo, eu prego, eu não vivo de passado, eu gosto de ter sonhos, sou ousado. Mas você guarda uma mágoazinha, guarda um ódiozinho de alguém, de uma família, de um irmão, de um amigo, que foi teu amigo, pegou dinheiro emprestado e não pagou. Quer acabar com a amizade, empresta dinheiro, é ligeiro, tu perde. Perde o dinheiro e a amizade. Irmão, eu estou com muito ódio. Eu queria ser ancião da igreja e voltaram para o irmão ciclano. Ele nem sabe pregar igual eu. E eu estou com esse ódio já há 10 anos. Irmão, você pode atrasar a sua vida todinha. Em 2000, eu estudava aqui no colégio. Tinha depressão até debaixo das unhas. Andava triste, magoado. Mas no colégio eu era imitador, alegre. O povo falava, esse cabo é alegre. Aí eu arrumei uns amigos que não eram da igreja. Me pagava bebida todo dia. Irmão, eu bebia segunda, terça, quarta, sem dinheiro. Eu era alcoólatra. Aí comecei a fumar. Gente, e eu pensei, chegou um ponto que eu estava tão mal. Bota um fundo aí, irmão, pelo amor de Deus. Combina com eles. Quando a gente começar a contar para eles, vocês põem fundo, aquele brabo. Irmãos, aí, aquela depressão. Eu não sei como é que é a quadra de lá, 800 e alguma coisa? Irmão, como que é? 806. Eu trabalhava numa torneadora. Todo dia. E o patrão estava comigo. E um dia eu falei assim, estou sem emprego na sala de aula. Fui lá e falei para todo mundo. O patrão falou assim, eu tenho um emprego para você. Digo, opa. Ele falou, o que é? Ele falou assim, auxiliar de torneiro mecânico. Eu fui auxiliar e hoje eu sou torneiro e tenho uma torneadora. Eu digo, meu amigo, você é de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã eu estou lá. E fui. Chegou lá, irmão, passei
ele assinou minha carteira só foi assinada dessa vez, está lá, auxiliar cozinheiro mecânico. Aí, comecei a trabalhar naquela empolgação, limpando torno, e via soldador, eu digo, não, eu vou ser isso aqui. E quanto é o salário de vocês? Eu ganho 3 mil, 4 mil, eu digo, meu Deus, naquela época era muito dinheiro, né? E o patrão falou assim, Francisco, tu vai entrar com salário mínimo. Salário mínimo do ano 2000, para quem não estava vivo, bota aí no Google, dos R$180. Um salário, R$180. Eu morava em Taquarussu, o bairro mais longe de Palmas. Eu ia para lá, pagava aluguel, comida, não me sobrava nada. Vinha de noite para estudar, saía do serviço e ia estudar aqui. E eu via aqueles lanches gostosos ali, o povo só comendo, eu só se alimentando pelo cheiro. E não podia comprar. Liso, que Deus me defenda. Aí eu falei assim, rapaz, eu sou um infeliz, não consigo ganhar. Aí, beleza, passou 2 semanas, o dono da torneadora falou assim, Francélio, você já foi servente? Eu falei, graças a Deus não. Ele falou assim, pois então nós vamos construir uma casa aqui, servente. Promoveu. Só que um servente ganhava na época, ganhava R$12 por dia, um servente. Pois o homem me pagava R$6 por dia, para me ser servente de pedreiro. O sol de Palmas, você já viu que é uma coisa linda. Irmãos, nós construímos um prédio que tinha lá de 2 andares, mais a casa. Irmão, me estourei tanto que até 2 hérnias eu tive que fazer cirurgia depois. Eu tinha apenas 18, 17 anos de idade. O pai bebia, eu saí de casa novo, não tinha felicidade em casa. E eu falei assim, eu não volto para casa nem na bala, vou morrer sendo servente. Porque lá em casa eu tinha que ver gente gritando, bebo, e ainda pegava o dinheiro que a gente tinha. E eu falei assim, eu vou tirar minha vida porque eu não sou mais feliz. Só que eu não pensava assim, eu estou fazendo isso por causa do meu passado. Eu pensava que eu não era feliz e realizado. E na empresa, irmão, era perseguição e eu trabalhava, eu me esforçava. Gente, um dia alguém pregou para mim, eu fui numa conferência e no final veio o Fernando Iglesias lá em Taquaraltos. E o cara fez um apelo daquele que até os bancos veio para frente. E eu fiquei lá atrás, eu digo, eu não vou. Ele falou assim, Deus está te chamando. Eu digo, está chamando qualquer um, menos eu. Deus está querendo que você entregue a vida para Jesus, porque você não é feliz. Eu digo, tem muita gente que está infeliz aqui, não é só eu não. E eu negando, o pregador falando pelo Espírito Santo, e eu negando aqui de fora. Aí estava eu e um outro irmão, que também não era adventista, nem que não batizado, não tinha Deus, estava totalmente jogado. Ele falou assim, eu vou contar mais uma história, depois vocês dois vêm. Eu digo, meu Deus do céu, Aí apelou demais. Aí começou a contar o testemunho, irmão, e contava, e foi só contando a minha história. Aí depois a igreja cheia, ele foi lá e falou assim, pode vir que agora eu vou orar. Quando ela apontou assim, eu digo, aí é demais, eu vou, porque se ele vai falar Francélio, é pior que lá na frente. Irmão, foi o primeiro passo que eu dei, mas ainda saí machucado, da depressão. Eu pensava que Deus me odiava. Quando os seus pais não forem bons, você vai achar que Deus também é ruim. A primeira imagem de Deus é representada pelo pai e pela mãe. Antes de você discutir, de você falar um palavrão dentro da sua casa, na frente dos teus filhos, lembra que você está sendo um representante de Deus. Irmão, já tentei sair da comportagem, mas ela não sai de mim, porque eu faço isso na casa das pessoas, eu levo material, para que as pessoas... Como ser pai e mãe de acordo com os princípios da Bíblia. Eu falei assim, irmão, eu só não me matei porque Deus tinha um plano. Irmão, eu ia para aquela BR ali. Na torneadora, nós consertava e trocava as lonas de freio. E o pessoal falava assim, caminhão que tiver 100 por hora não para. Aonde ele quer. Eu pensei, eu vou pular na frente, porque já que ele não para, é uma bagaceira só. E eu ia. Quando eu ia, Deus enviava um anjo. E aí, rapaz, como é que tu está? Eu digo, estou bem. Não falava que queria me matar, né? E começava a conversar e dava risada comigo. Eu digo, hoje não me mato não, esse cara atrapalhou. No outro dia, apareceu outra pessoa. Eu digo, rapaz, mas pô, vim para atrapalhar a gente a tentar tirar a vida desse jeito. Até para morrer está difícil. Irmãos, aí bateu uma dengue braba.
daquela que me deixou empolado, quase que deu hemorragia. Eu fui obrigado a voltar para o Pará. Quando eu voltei para o Pará, o meu irmão morava no fundo de uma igreja, e eu não queria morar junto com meu pai porque ele bebia. Aí isso aconteceu? Fui morar no fundo da igreja, era obrigado a escutar pregação quarta, domingo, sábado. Ele falou assim: tu quer morar comigo? Então é o seguinte, tu não vai pagar nada, mas tu vai ter que assistir o culto. Digo: não, se é só o culto, não vai ter aluguel nem comida, então tá bom, né? Irmãos, e dá-lhe apelo. Teve um dia que veio o pregador da Voz da Profecia montando de barro. Era um acampal, tinha 10 cidades, tudo quanto é cidade da minha região, Brasil Novo, Anapu, Pacajá, Altamira, que eu sou de Altamira. E o pregador começou, irmão, e ele pregou, e depois ele falou assim: agora eu quero que hoje você vai acabar com essa tragédia que você vive pensando, que você tem colocado na tua vida. Hoje é o último dia de você viver desse jeito, porque Deus quer te salvar e é agora. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, e o tempo é oportuno, é hoje. Eu falei: beleza, ele está falando para outra pessoa. De novo. Aí ele foi lá e contou, e falou assim: ó jovem, irmão, lá tinha velho, era metade, era só de velho, e eu estava no meio do povo. Ele falou assim: eu estou falando contigo, jovem. Tinha 10 cidades. Aí ele falou assim: estou falando com você lá de Altamira, e apontou para o banco. Eu pensei: meu irmão foi lá e contou para ele, só pode. Como é que o cara sabe da minha vida? Irmãos, selei a minha vida, pedi para Deus me perdoar. Queria que Deus me perdoasse para me perdoar meu pai, porque ele tinha me maltratado a família. E eu, irmão, simplesmente, aquele dia, resolvi amar meu pai. Nunca tinha recebido um abraço, um carinho, uma palavra positiva. Eu resolvi fazer isso. Fui amar, fui perdoar, fui abraçar quem não me abraçava e quem não me amava. Sabe o que aconteceu? Minha vida destravou. Sabe o que é destravar, irmão? Eu estava com 20 e tantos anos, não tinha namorada, não tinha emprego, todo emprego que eu andava eu era murmurador, era só tragédia. Quando eu resolvi perdoar, que eu tirei do meu coração a mágoa, o ódio, veio emprego, veio namorada, Deus abençoou, e o negócio desandou para coisa boa. Destrava. Eu queria... Cadê a menina? Vai cantar? Irmãos, Deus ele quer destravar para salvação. Francélio, o problema não é eu não tenho mágoa de ninguém, o problema é que eu não me perdoo. É isso que Deus quer fazer para você. Você crê em Cristo, sim ou não? Você está em Cristo? Romanos 8:1, bota no telão que é para encerrar. Romanos 8:1. Irmãos, tira do teu coração, perdoe agora. E pega esse versículo bíblico e leva para a sua vida. Leia junto comigo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem, irmão? Se você andou condenado, triste, magoado, pensando coisa, hoje Deus está te dizendo: você está em Cristo, não tem condenação. Você está libertado, amém? Deus mandou essa palavra para te libertar, para te curar, para te salvar. Não saia daqui sem tomar a decisão: Senhor, eu quero ser livre e eu quero crescer na vida para a honra e glória de Deus. Fale aos corações, tome uma decisão. Eu quero orar por você, para que Deus tire você daqui, livre, solto para honrar e glorificar, para ser bênção para outras pessoas, amém? O meu pai bebia, e eu falei para Deus: Senhor, eu queria que esse homem se tornasse meu amigo, para a gente ter paz. E ele não queria parar de beber. Eu falei: Senhor, manda uma doença para ele, porque só para na doença. Irmão, Deus atendeu. Um dia ele passou mal, a pressão dele subiu, levaram ele para os médicos à pressa, 15 dias internado, e remédio de dia e de noite, a pressão só lá no 20, 19, e o negócio tocando, pi, vai morrer. Eu digo: Senhor, não deixa ele morrer não, ele precisa se batizar. O homem não entregou a vida para Jesus. Saiu do hospital, o médico falou assim: se tu botar bebida alcoólica na boca, tu já pode encomendar o caixão. Ô médico maravilhoso. Me tornei amigo dele. Uma pessoa dessa é de Deus. Aí o pai voltou, queria beber, mas pensava assim: não posso morrer não, o pai tem medo da morte. Amém?
Porque tem uns que não tem, ele tem. Irmãos, estudamos a Bíblia com ele. Ele não quis aceitar, expulsou o Arildo de casa, fez uma confusão danada em casa e nós pregando, e orando, e pregando, e orando. E eu quebrei o gelo lá em casa, comecei a abraçar ele, beijar ele, e dizer para ele que ele era importante, mesmo ele não sendo, eu falava que ele era. Você tem que profetizar coisa boa dentro da tua casa, porque às vezes você só acredita na tragédia, tem que acreditar nas bênçãos de Deus. Aí beleza, saí de casa, ficou só ele e minha mãe. Quando foi um dia, ele acordou, falou para a mãe, falou assim: chama o pastor que eu quero me batizar. Do nada. Aí eu falei assim: ele vai morrer agora, porque um negócio desse é quem está prevendo a morte, né? Nunca quis batizar. Aí corremos toda a família, eu digo: vamos para lá se despedir, né? Ele já estava acamado praticamente, andava com dificuldade, deu câncer de próstata, pressão dele nunca baixava, coração dele cresceu. Rapaz, deu coisa suficiente para ele não botar na boca a bebida alcoólica. Aí foi batizado, passou um mês, eu digo: Senhor, está batizado, pode levar, é teu. Entregou a vida para Cristo, você quer o quê? A Bíblia diz que morrer em Cristo é o quê? É lucro, é lucro. Irmãos, feliz é daquele que morre no Senhor. Aí eu digo: pode levar, está pronto. Batizou, pediu perdão, passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5 anos, 6. Minha mãe teve câncer, fui cuidar dela, ela faleceu. Os irmãos falaram assim: eu não quero o pai nem de graça, esse homem é ruim, fez muita coisa para mim. Chamei minha esposa, digo: vamos pegar esse velho para nós. E assumimos o homem. Banhar mesmo, porque ele já não conseguia mais. Comida na boca, deu uma tremedeira, não conseguia nem botar a colher na boca. Deus reverteu, tirou a raiva, o ódio, tudo que eu tinha no coração, para me colocar a melhor comida, dar a melhor fralda. E aí eu tive que voltar para a comportagem, que eu sou assistente. E aí os outros irmãos não queriam, o Arildo aceitou. O Arildo foi expulso por ele, pegou um facão e falou assim: venha para cá que eu vou lhe matar, adventista preguiçoso. E hoje ele é cuidado pelo Arildo. É banho, é comidinha, é açaí final de semana, é pamonha da feira. Hoje tu vai sair daqui liberto, amém? Você precisa crer que Deus trouxe você aqui para você sair daqui livre. Oremos. Pai querido, eu sei que o diabo já judiou de muita gente aqui, como ele judiou de mim, e o Senhor me libertou pelo poder da tua palavra. E eu quero, Deus, pedir uma bênção especial. Eu sei que pode ser que a igreja 90% vai sair daqui talvez como entrou, mas se tiver pelo menos 1, 2 pessoas que precisou ouvir isso para poder sair daqui livre para viver, para poder ver o céu, eu quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa, para essa pessoa nunca mais sofrer por algum desses 7 passos que eu passei aqui nessa manhã. Mas se a igreja inteira, Pai, foi tocada pelo Senhor, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Eu quero pedir, Pai amado, a promessa que o Senhor fez para nós, Mateus 11, 28 e 29. O Senhor falou assim: vinde a mim, todos. Ali não está falando, Pai, quem era igreja, se era crente, se não era, está dizendo todos, que se sentiam cansado, sobrecarregado, oprimido, maltratado, eu vos aliviarei. Ó Deus, obrigado por isso. E Deus está pedindo: tomai sobre vós o meu jugo. E eu quero falar para você agora, minha amiga, meu amigo, toma o jugo de Cristo, para você ser feliz, para que o diabo não tenha mais poder sobre a sua vida. Quando você estiver cansado, triste, cante, louve, para que o inimigo fique mal, ele vai se sentir um derrotado. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Essa igreja diz: amém. Amém.